porém eu gostava de partilhar algumas informações históricas relevantes, porque Filipenses é uma carta que foi escrita da prisão. Paulo estava preso, provavelmente em Roma, por volta do ano, aproximadamente ali, 59 depois de Cristo. E Paulo encontra-se, portanto, privado de liberdade, aguardando o julgamento, mas escreve uma das cartas mais marcadas pela alegria, gratidão e esperança de todo o Novo Testamento. Mesmo na prisão, aguardando a sua sentença, o seu julgamento, ele estava expressando alegria, expressando graça e também gratidão e esperança. Isto ensina-nos que a vitalidade espiritual da igreja, a nossa vitalidade espiritual, ela não depende das circunstâncias externas, se são favoráveis ou não, mas depende unicamente da graça de Deus e de quão central é Cristo na nossa vida. E verificaremos isso na carta de Paulo aos Filipenses, aspectos doutrinários importantes para a nossa vida cristã. Paulo escreve a uma igreja situada no coração do mundo marcado pelo poder imperial e pela pressão cultural e também pela oposição crescente ao Evangelho no contexto do Império Romano, porque muito em breve será uma perseguição implacável no contexto de Nero, no contexto de uma grande e implacável perseguição em todo o Império Romano contra os cristãos, uma vez que a religião, a fé cristã, tornou-se ilegal, ilegítima no cenário do Império Romano. Filipos era uma colônia romana, orgulhosa da sua cidadania, profundamente moldada pelos valores de honra próprios do Império Romano, pelo estatuto e pela lealdade ao imperador, pela lealdade a César. E este pano de fundo ajuda-nos a compreender a razão pela qual nós temos uma ênfase na cidadania celestial. Vamos ver isso em Filipenses 1:27, a ideia de cidadania celestial e também a ideia de cidadania celestial que vemos no capítulo 3, versículo 20, porque nós não somos deste mundo, a nossa cidadania ela é celestial. E também verificaremos na carta uma forte ênfase na humildade cristã, tendo como paradigma o próprio Senhor Jesus, o exemplo supremo de entrega e de humildade, e verificaremos que isto, na verdade, para o contexto do Império Romano, era algo subversivo naquele contexto. E também verificaremos que a graça de Deus, e aqui escandalosamente radical nesse contexto, ocupa um lugar central na carta de Paulo aos Filipenses. Logo na saudação, aqui nos versículos 1 e 2, Paulo estabelece os alicerces de tudo que ele vai desenvolver ao longo da sua carta, da sua epístola. Ele vai destacar uma igreja formada por servos, que está aqui no versículos 1 e 2, definida pela sua união com Cristo, ela está em Cristo, sustentada pela graça e chamada para viver de um modo digno do Evangelho, ou que está no contexto do capítulo 1, versículo 27, a ideia de viver de um modo digno de Deus, de um modo digno do Evangelho, como forasteiros, como peregrinos neste mundo. E, portanto, este será o fio condutor da nossa reflexão nessa manhã, e eu vou utilizar aqui 3 afirmações centrais desses 2 versículos para o desenvolvimento da mensagem. A primeira delas está aqui na parte A do versículo 1, uma igreja formada por servos de Cristo. Aqui diz o texto: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo aqui inicia sua carta de um modo surpreendente, ele não evoca aqui o seu apostolado, como ele faz em outras cartas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus e não da vontade dos homens, como ele faz, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 1, como faz em Gálatas 1:1. Ele aqui, de uma forma surpreendente, não evoca o seu apostolado, mas ele apresenta-se juntamente com Timóteo, o seu cooperador, como servo de Cristo Jesus. E o termo utilizado aqui, doulos, na língua grega, essa ideia de escravo de Jesus Cristo, ou servo de Jesus Cristo, é sinal de que ele é alguém que pertence a outro, pertence totalmente a outro, alguém cuja vida
é definida pela submissão e pela obediência. Então aqui escreve Paulo e Timóteo, escravo de Jesus Cristo. Nós pertencemos a Jesus Cristo, somos submissos a Cristo, estamos debaixo do senhorio de Cristo. É assim que ele abre a sua carta. E parece algo muito natural para nós, porque já estamos familiarizados com as cartas de Paulo, com os textos do Novo Testamento, mas no mundo greco-romano, profundamente marcado pela busca de estatuto, pela busca de honra, pela busca de reconhecimento público, esta autodesignação, ela é contracultural. Vai na contramão daquilo que é expectável, daquilo que é desejado, daquilo que a pessoa quer. Então ele apresenta-se não com os seus títulos, mas como um servo de Cristo Jesus, e não como servo de César. Paulo afirma então, logo à partida, que toda autoridade cristã nasce da sua submissão a Cristo. A liderança na igreja, portanto, a liderança cristã, bíblica, ela não é uma plataforma para a autoafirmação, mas para uma chamada de serviço humilde e dedicado. Portanto, ele está aqui, nessa autodesignação, afirmando a própria natureza da liderança cristã em si. E este detalhe é fundamental para compreendermos a missão da igreja, para compreendermos a nossa missão no mundo, o papel da igreja. A igreja não pertence aos seus líderes, ela não é constituída em torno de personalidades carismáticas, não está centrada em figurões ou indivíduos destacados, ela pertence a Cristo, que a comprou com seu próprio sangue. Vemos isso em Atos capítulo 20, versículo 28, quando Paulo escreve aos presbíteros da igreja de Éfeso: pastoreai o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Então Paulo, ele dirige-se aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz para os presbíteros que eles deveriam ser bispos, e que esses presbíteros que deveriam ser bispos, deveriam apacentar. Então presbítero, bispo e pastor se referem ao mesmo tipo de líder da igreja no Novo Testamento. Note que os líderes aqui são apenas servos sob a autoridade, debaixo da autoridade de Cristo. E aqui encontramos, portanto, o primeiro alicerce missionário. Cristo é o Senhor absoluto da igreja e todos os seus líderes são os seus servos. Em Apocalipse capítulo 1 também temos uma indicação, até na linguagem apocalíptica que vemos ali. Ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro e que tem as 7 estrelas nas mãos, que são os anjos das igrejas, ou seja, ele tem os seus líderes na mão, ele anda pelo meio da igreja, ele é a cabeça do corpo da igreja, Jesus Cristo. A igreja não tem uma cabeça visível e uma cabeça invisível. Cristo é a única cabeça do corpo da igreja. Portanto, onde essa verdade é vivida na prática, a igreja cresce em fidelidade a Deus. E onde essa verdade é esquecida, a missão fica comprometida. Pode haver crescimento numérico, pode haver uma explosão de crescimento numérico, mas não passa de um fenômeno demográfico ou um fenômeno humano, puramente comercial, mas não será uma igreja saudável que vai refletir a glória de Deus e a sabedoria de Deus. Portanto, a saúde, eu diria, espiritual da igreja, começa pela postura dos seus líderes. Aqui começa e estende-se para todo o corpo. Então vemos aqui logo a atitude de Paulo na abertura da carta, e depois ele vai levar as implicações de tudo isso para o contexto da igreja. Cada crente é chamado a viver a sua vida debaixo do senhorio de Cristo, rejeitando o orgulho espiritual e abraçando o caminho do serviço dedicado ao Senhor. Como dizia e já escreveu A.W. Tozer, Jesus não pode salvar aqueles em quem ele não pode mandar. Ou seja, ele não é só Salvador, ele é Senhor, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não posso separar as duas coisas. Eu não posso dizer assim, eu quero Jesus como meu Salvador, mas como Senhor eu deixo para o ano que vem. Não dá para fazer isso.
Eu creio em Jesus, eu tenho fé, mas eu não sou fiel. Queremos divorciar fé de fidelidade, Salvador de Senhor, justificação de santificação. São verdades diferentes, mas que fazem parte de toda a obra da redenção. A redenção, ela tem os seus aspectos multicoloridos, ela tem vários impactos em várias áreas, várias facetas. Mas eu não posso dizer assim, olha, eu quero isso, mas não quero aquilo. Eu não posso pescar na Bíblia, como também não posso selecionar as coisas que eu acho boas para mim e as que eu não gosto muito dessa ideia de senhor, pastor, sabe? Essa parte eu não gosto muito e, portanto, eu fico só com a salvação mesmo. Pode ser? Não dá para fazer isso. E a igreja não é um supermercado também, onde eu posso selecionar as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto. Ele é o Senhor da igreja. E nós somos os seus servos. Primeira verdade que vemos aqui no versículo 1. Ainda no versículo 1, na parte B do versículo, vemos que ela é uma igreja constituída por santos e organizada para o cuidado e para a missão. Porque aqui diz, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Tanto uma igreja local que tem bispos e diáconos. Meus irmãos, Paulo dirige-se primeiro a todos os santos em Cristo Jesus. Então ele dirige essa carta para todos os santos em Cristo Jesus. E essa expressão é decisiva para o que eu diria a eclesiologia paulina, ou seja, a doutrina da igreja, na perspectiva que vemos nos escritos de Paulo, inspirados pelo Espírito Santo. A identidade da igreja não começa nos seus ofícios, mas na sua união com Cristo. Os santos em Cristo. Aqui começa a identidade da igreja. Ser santo não significa ser uma pessoa moralmente perfeita, mas separada para Deus, dedicada a Deus, que pertence a Deus, separada para Ele, por estar unida a Cristo. Portanto, a santificação, a nossa santificação, ela tem esse aspecto posicional pelo fato de estarmos em Cristo. Então, os crentes, eles são santos porque estão em Cristo. Toda a vida cristã, a ética cristã, a missão cristã, a comunhão cristã, tudo flui desta união vital do cristão, do crente, com o Cristo crucificado e com o Cristo ressuscitado. Até o ato do batismo em si dramatiza, ilustra essa união com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Toda a nossa vida é vivida em Cristo, e todas as graças na nossa vida fluem da nossa união com Cristo. A justificação flui da união com Cristo, a santificação flui da união com Cristo. Tudo isso flui da nossa união com Cristo. E o que nos une a Cristo? A fé nos une a Cristo. Portanto, este ato de crer, que é obra do Espírito Santo em nós, é o meio pelo qual, é a causa instrumental pela qual somos unidos a Cristo. Eu sou de Cristo, Cristo é meu, ou seja, um cristão deve dizer isso, eu sou de Cristo, nós pertencemos a Cristo, e Ele pertence a nós, estamos unidos a Ele na sua morte, ou seja, a condenação do pecado já foi realizada em Cristo, lá na cruz, e nós ressuscitamos com Ele para uma novidade de vida. Esse é o aspecto defendido, que vemos isso em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Só depois disso, santos em Cristo, só depois disso que Paulo menciona bispos e diáconos. Só depois disso. E este detalhe mostra que desde o início, desde muito cedo, a igreja possuía uma estrutura reconhecível e clara de liderança. E olha que eu já li bastante sobre esse assunto e tenho visto vários autores dizendo o contrário. Não havia uma eclesiologia muito clara no Novo Testamento, sabe? Não havia. Bom, eu não sei qual é o Novo Testamento que essa pessoa está a ler, mas o que está aqui diante de nós verificamos uma carta inteira, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, e temos várias referências e descrições, como no livro de Atos dos Apóstolos, dando nome para as coisas, de forma tão clara no Novo Testamento.
Mas eu encontro, de vez em quando, um autor ou outro, não vou citar os nomes para não criar atritos, dizendo que não há uma estrutura muito clara no Novo Testamento sobre essas coisas. E, meus irmãos, os bispos aqui são demonstrados como havia bispos naquela igreja e diáconos, e bispos é um tipo de linguagem muito própria do contexto gentílico. Os irmãos vão reparar que quando o texto está descrevendo liderança no ambiente judaico, a expressão é presbíteros. Quando estamos a pensar no ambiente não judaico, é bispos. Portanto, é o mesmo tipo de líder, mas aqui este bispo, este supervisor, era assim denominado porque era uma linguagem muito comum no ambiente gentílico, no ambiente não judaico. Mas presbiteroi, aqui no plural, esses presbíteros, eles são assim denominados, tendo em vista a própria herança judaica dos anciãos, do tempo da liderança da sinagoga e do tempo também daqueles anciãos de Israel. Portanto, vem essa herança da linguagem, mas bispos e presbíteros são o mesmo tipo de líder, como nós mencionamos aqui em Atos 20 e 28. Portanto, os bispos eram os responsáveis pelo ensino e pela supervisão espiritual, os diáconos pelo cuidado prático e pelo serviço às necessidades do corpo. Todos somos diáconos porque todos somos servos, estamos servindo. Mas existe aqueles que são oficialmente reconhecidos para uma tarefa de serviço na igreja. Nós denominamos eles de diáconos, que estão ali servindo oficialmente naquele momento. Mas todos devem servir a Cristo, efetivamente realizando esse trabalho diaconal. Aqui encontramos uma confirmação, portanto, clara do modelo de liderança do Novo Testamento. Uma igreja local, liderada por uma pluralidade de presbíteros, servida por diáconos, com ambos os ofícios ao serviço do povo de Deus. Note que no Novo Testamento, bispos, presbíteros e pastores, como eu expliquei, refere-se a um único ofício, exercido de forma plural, responsável pelo ensino, governo e cuidado pastoral da igreja. Vemos isso em Atos 14, 23, o estabelecimento de presbíteros em cada igreja. Em Tito capítulo 1, versículo 5, Tito em Creta estabelecendo presbíteros também. E 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 ao 3, Pedro até dizendo que também é um presbítero com eles. E a ausência de um líder singular, exaltado, exclui a ideia de um bispo monárquico. Portanto, o bispo da diocese de Lisboa vos fala. Então, isso é muito estranho no contexto do Novo Testamento, uma figura monárquica governando a igreja. E também a ideia de separação de clero e laicato. Todos somos laós, somos todo o povo de Deus. A ideia de clero e de igreja, uma classe superior, uma espécie de oligarquia. Não há isso na igreja. Os diáconos aqui, eles servem nas necessidades práticas, eles estão protegendo a unidade do corpo. E é verdade, eu devo ressaltar isso, pelo nosso contexto e realidade aqui em Sete Rios, que entre os presbíteros, Deus levanta alguns para liderar de um modo mais proeminente no ensino e na condução pastoral. Aquele que preside sobre vós. Então, o pastor presidente é um presbítero entre presbíteros. Ele exerce liderança, portanto, real, liderança reconhecida, especialmente na pregação e na direção do colégio de presbíteros. Essa é a linguagem que eu vejo, por exemplo, em 1 Timóteo 5,17. Os que se afadigam na palavra e na doutrina. Aquela expressão malista, especialmente os que se afadigam na palavra e na doutrina. Ele é primeiro nesse sentido, um primo inter pares, um primeiro em função, um primeiro em responsabilidade, mas não em estatuto. Ele lidera pela influência, ele orienta, guarda a visão da igreja, dá um senso de unidade. E ele faz isso sob a autoridade das Escrituras e sempre em conjunto com o colégio de presbíteros, num relacionamento de partilha e de prestação de contas. Esse é o modelo que eu vejo no Novo Testamento. Contudo, Paulo, ele faz questão de sublinhar aqui, de destacar que estes líderes,
Eles estão incluídos entre os santos. É isso que ele mostra. E não faz, portanto, separação em termos de... Eles são maiores do que nós, numa espécie de liderança representativa, de que agora a congregação perde a sua função e agora estão debaixo de um grupo selecionado que faz tudo na igreja. Não existe elite espiritual na igreja de Cristo. A liderança existe para equipar o corpo para a obra do ministério. É por isso que dizemos, a igreja governa, os presbíteros lideram, os diáconos servem, promovendo a unidade e o avanço do evangelho no mundo. Todos os crentes devem ser pequenos ministros, nesse sentido. E os presbíteros devem treinar esses irmãos no discipulado para a realização da obra do Senhor. A aplicação para nós é muito simples. Uma igreja saudável é simultaneamente bem estruturada e profundamente participativa. Tem uma liderança clara, mas ela é participativa. Todos os crentes são santos, chamados à missão, e todos os líderes são servos chamados ao cuidado fiel e zeloso. E, portanto, a missão avança quando existe ordem, a ordem bíblica é mantida, quando há clareza de papéis e um compromisso muito comum com o Evangelho. Eu digo isso, irmãos, porque eu noto, às vezes, algumas resistências e vejo que alguns diáconos são mais do que diáconos, são espécie de presbíteros. Isso não faz sentido nenhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inclusivamente, no contexto do Novo Testamento, nós temos Febe, uma diaconisa. Qual é o problema de termos diaconisas na igreja? Eu não vejo nenhum problema de ter diáconos e diaconisas na igreja. Não vejo problema. Mas se a função diaconal torna-se tão deliberativa, quase como que de presbítero, aí eu fico contra ter diaconisas na igreja. Porque é uma mistura, e essa mistura ela é perigosa. Porque o serviço na igreja é para homens, é para mulheres, para a glória do nosso Deus. Mas a função de presbítero, de pastor, de ministro, nós sabemos, como lemos em 1 Timóteo capítulo 3, marido de uma só mulher, que governe bem a casa, para que governe também a igreja de Deus. Bom, vamos para o último ponto, versículo 2. Depois dessa digressão, vamos seguir aqui o versículo 2. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A saudação de Paulo aqui na abertura da carta, ela une dois mundos culturais. Ele evoca a shalom, aliás, primeiro, a graça. Portanto, enfatizando esse aspecto fundamental. E depois também a palavra paz. Graça e paz. E é sempre nessa ordem. Isso, de fato, redefine ambos, tanto a graça como a paz, mas redefinido isso no contexto do Evangelho, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, graça, sabemos que é o favor imerecido de Deus, revelado plenamente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Não é apenas, portanto, o início da vida cristã, mas o seu fundamento contínuo. A nossa vida é vivida pela graça. A igreja não começa pela graça e depois prossegue no desempenho. Não começa na graça e depois caminha para os méritos. Não existe mérito condigno, mérito congruente e mérito superrogatório. Pelo amor de Deus, irmãos. A graça salva, ela não te ajuda a se salvar a si mesmo. É como aquele que diz, não, eu também creio na graça. Sim, mas nós cremos em só a graça salva. A graça de Deus, ela manifesta-se salvando a pessoa. E nós sabemos que nós não temos nenhum tipo de mérito, um mérito assim, o superrogatório, na tradição romana, quer dizer que eu tenho tanto mérito, que agora eu morri, e esse mérito foi para o tesouro da igreja, e agora pode ser dispensado, pode ser derramado sobre os fiéis, né, que vão evocar, pedindo aos santos mortos, que nos auxiliem nas nossas jornadas e aflições da vida. E, portanto, é um mérito superrogatório, foi muito além do que era exigido. E tem o congruente, congruas, ou seja, vai receber a sua parte. E o mérito, portanto, também condigno. É assim, não é uma coisa muito grande, não, mas está bom, é o suficiente. Então, essa ideia de méritos, ela é uma ideia medieval, é uma ideia Pedro Lombardo, Hudson Vitor,
é uma ideia escolástica, isso não está na Bíblia, isso não faz parte da linguagem do Novo Testamento. A linguagem bíblica é que a salvação é obra da graça de Deus. Deus em Cristo salva o pecador, ao enviar o seu próprio Filho. Essa é a base. Então Paulo começa, graça, e depois ele vai falar da paz. Ou seja, a igreja, portanto, começa e prossegue pela graça. Ela vive inteiramente da graça, do princípio ao fim. E Filipenses 1,6 vai mostrar isso. É Deus que opera em vós o querer e o realizar segundo sua boa vontade. E paz. Paz, por sua vez, aqui no texto, não é uma mera tranquilidade emocional ou uma ausência de problemas, de conflitos, mas é uma reconciliação profunda com Deus e, por consequência, com os outros. Esta paz, ela foi conquistada por Cristo na cruz. E temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos isso em Romanos 5, versículo 1. Essa paz capacita a igreja a viver unida. Essa paz capacita a igreja a viver com firmeza, sem temor, destemida efetivamente num mundo hostil ao Evangelho. Então Paulo está preso, está transmitindo a saudação à igreja. Vocês são salvos pela graça. E também vocês têm a paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo deixa claro que esta paz, ela tem uma origem, portanto, é da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aqui encontramos uma cristologia elevada e uma cristologia profundamente trinitária. Deus Pai e Senhor Jesus Cristo. A igreja vive, portanto, sob a bênção contínua do Pai e do Filho, unidos na obra da redenção. Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu próprio Filho, ele provou o seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a obra de Deus em Cristo na cruz, ali está revelada a salvação, a redenção e a glória de Deus. Aplicação para nós. Quando a igreja ela perde a centralidade da graça, ela torna-se moralista. Os sermões são moralistas, as advertências são amplamente moralistas, sempre no desempenho. O irmão tem feito isso, tem feito aquilo, está passando por isso porque está fazendo aquilo, ou não está passando por isso. Paulo, você está preso porque você não foi fiel, Paulo. Porque se você fosse fiel, estava na praia, tomando suco de laranja, ali à vontade, no solzinho quente. Está preso, Paulo? Isso tem uma evidência, é evidente que você desobedeceu, porque se você fizer tudo certinho, seguir a cartilha todinha e não cometer nenhuma infração, vai ter uma vida muito tranquila e favorável, como Jesus, né? Jesus viveu uma vida perfeita, não pecou, e ele só teve sombra e água fresca, não é isso? E aquele texto lá de Atos 14, quando diz que para entrarmos no reino de Deus, importa que passemos por muitas tribulações. Onde ficam esses textos? No mundo tereis bonança. Não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando nós caímos no moralismo, naquela teologia dos amigos de Jó, da justa retribuição, né? Quer dizer, não, Jó, se você está nessa situação, é por isso, por aquilo outro, aqui, né? Ali tentando elaborar na mente uma razão clara e lógica do porquê ele está passando por aquilo. Irmão, não caia nisso. De fato, existe, sim, consequências para a desobediência e consequências para o pecado. Mas nós não podemos fazer essa correlação tão clara, nós não temos esse direito sequer, porque quem conhece todas as coisas, aquele que tem um plano e um propósito para cada um de nós, ele sabe o que está a fazer. Não podemos interpretar o sofrimento dos outros como se fôssemos Deus, numa perspectiva da providência, Deus que governa, dirige e preserva todas as coisas, que sabe todas as coisas, e eu estou ali a olhar, isso é por causa disso. Eu tenho certeza que é. Pastor, eu conheço. Não faça isso, irmãos, não faça, porque pode ser que sim, mas ore, fale com Deus em oração, e nem zombe também, não deboche não, porque depois Deus pode se arrepender do mal que faria aquela pessoa e faz contra ti. A linguagem
de provérbios, de sabedoria, a linguagem antropopática de Deus se arrependeu, ou seja, Deus pode não aplicar nele e aplicar em ti. Porque deixa Deus fazer o seu trabalho e não zombe quando o Senhor está a fazer isso. Portanto, é uma dica bíblica, é uma recomendação bíblica, é uma palavra de exortação do Senhor para nós. A igreja vive, portanto, sob a bênção do Pai e do Filho. Então, quando a igreja perde a centralidade da graça, ela se torna moralista. E quando perde a paz do Evangelho, aí é complicado. Ela se torna ansiosa e ela se torna dividida. Quando perdemos a paz na igreja, o ambiente fica ansioso. E o ambiente começa a se tornar um ambiente de divisão. O que falta é a paz. E essa paz procede de Deus. E procede do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. A missão floresce quando a graça de Deus é proclamada, com clareza, e quando a paz de Cristo governa os corações. Sem a paz de Cristo nos nossos corações, sem a graça de Deus, não teremos nenhum êxito na obra do Senhor. Até podemos ter boas reuniões, algumas participações, um ambiente muito, até mesmo bem amigável e tudo, mas o poder de Deus que flui da cruz não vai passar por nós. Nós não veremos os milagres da salvação de Deus, que é pegar uma vida toda quebrada, na lama, no pecado, e ver o Espírito Santo no poder do Evangelho, mudando radicalmente aquela pessoa, ao ponto de todos nós ficarmos assim, o que é isto? De certeza que não foi a nossa igreja, de certeza que não foi o pastor, de certeza que não foi nenhum ser humano, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Eu quero ver esse milagre acontecendo aqui nessa igreja. Eu quero ver Deus salvando, restaurando casamentos partidos, quebrados. Pastor, estava à beira do divórcio. Como não, pastor? E Deus entrou e fez um milagre ali. Nós precisamos de uma ação que não é puramente social, humana, não é vamos nos unir aqui para fazer isso. Ninguém pode fazer a mudança no coração de ninguém, ninguém pode salvar ninguém, não podemos colocar uma única alma no céu. Mas Deus pode. Para os homens é impossível, mas para Deus não há nada impossível. E é só pela graça. Finalizando, meus irmãos, Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2, apresenta-nos aqui uma igreja submissa a Cristo, definida pela sua união com Ele, organizada pelo cuidado mútuo, sustentada pela graça e enviada em paz para a missão. É o retrato lindo que vemos aqui nos 2 versículos. Em apenas 2 versículos, vemos quem governa a igreja, é Cristo. Quem constitui a igreja? Os santos. Como a igreja é organizada? Bispos e diáconos, no contexto dos santos. E de onde a igreja vive? Ela vive da graça. E para onde ela caminha? A paz que procede de Deus. Para a shalom final, para a paz efetivamente no novo céu e nova terra. Temos uma direção, somos movidos pela graça e pela paz do Senhor. A igreja existe porque Deus ele age pela graça, e essa graça nos envia em missão. Este é o fundamento de toda a vida cristã e de toda a missão da igreja no mundo. E aqui Paulo começa definindo as coisas. Onde essa visão ela é recuperada, ela é vivida, a igreja torna-se um poderoso instrumento de Deus nas suas mãos, nas mãos do Redentor. Onde ela é negligenciada, a igreja perde o seu rumo e pode se tornar uma pedra de tropeço, infelizmente. Quando o Senhor concede que sejamos em qualquer lugar onde Ele nos planta, portanto, uma igreja viva, uma igreja que vive da graça, uma igreja que vive para a missão, para a glória dEle, o Evangelho de Jesus Cristo avança, trazendo salvação e glória para o nome do Senhor. Amém, meus irmãos?